primeiro seminário História em Memória, em alusão ao Dia do Historiador, realizado pela Secretaria de Cultura, Turismo e Economia Criativa daqui da cidade da Vitória de Santo Antão. Eu confesso que esse evento ele tem inspiração nos simpósios da Fight Visa, na Semana do Historiador da Fight Visa, do qual fui aluno também, e tenho o maior prazer de receber aqui meus professores e hoje colegas, né? A professora Cidália, o professor Marcelo, que está aqui presente também, que vai palestrar aqui para a gente. Então, hoje nós teremos a palestra sobre patrimônio, com o professor Marcelo Hermínio, que é doutor em arqueologia pela UFPE, né? Já desenvolve um trabalho na área de arqueologia há muito tempo e também na área de patrimônio. Eu coloquei como tema, Lázaro me propôs falar um pouco sobre o patrimônio de Vitória. E tentei não ser repetitivo naquilo que a gente sempre vem falando sobre o patrimônio cultural, histórico de Vitória de Santo Antão. Todos nós sabemos que Vitória tem uma carga cultural muito forte, muito grande. É uma cidade com quase 400 anos de história. Isso sem falar no período pré-Braga, vamos dizer assim. Como vocês, alguns devem saber, a chegada de Braga, a cidade, no início do século XVII. E para mim ainda, se a gente for remontar e buscar também estudar essa história, analisar essa história pré-Braga em Vitória de Santo Antão, a gente vai ter muito o que analisar historicamente falando, como, por exemplo, as rotas de extração de pau-brasil e outros víveres da Mata Atlântica que se dava nesse local aqui, que era conhecido como Mata do Brasil. Então, Diogo de Braga, no meu entendimento, na minha análise, ele não cai aqui de paraquedas. Existe toda uma estrutura já de exploração nessa região, antes mesmo da chegada de Braga, nessa região onde vai fundar uma pequena vila e, consequentemente, terá todo um desenvolvimento que hoje chamamos de Vitória de Santo Antão e, possivelmente, o núcleo, esse núcleo de povoamento se deu nessas redondezas, nas cercanas aqui de Praça da Matriz e as áreas adjacentes. Então, é uma história longa, é uma cidade pujante em termos históricos e culturais. E tem muita coisa da gente ver e analisar e estudar. E refletir sobre a historiografia já produzida sobre ela. Tanto é que isso aí eu vou propor, depois a gente vai ter um slide só sobre essa questão. Então, falar sobre o patrimônio cultural do Vitória de Santo Antão, não vou tentar não ser repetitivo, mas tem alguns pontos que vou citar, e principalmente naquilo que é interessante ficar como uma indicação mesmo, como possíveis e futuros olhares sobre esse patrimônio. Como o tema se dá, diálogos e novos desafios para a preservação e principalmente para a compreensão da sociedade em relação a esse patrimônio. Infelizmente, ainda, a sociedade brasileira, ela falta uma fruição maior da compreensão em relação ao seu patrimônio cultural. Muitas vezes, por exemplo, como estamos falando de Vitória, eu vou sempre estar me reportando a Vitória, mas certamente, isso eu falo pela prática de professor de História de praticamente 20 anos na rede estadual e também na rede privada, já cansei de várias vezes ouvir pessoas dizendo, e na cidade tem museu, ou seja, Instituto Histórico com mais de 50 anos, 60 anos, e ainda tem vitorienses que não têm conhecimento de que existe um museu na cidade. Isso é só para citar como um exemplo isso que eu estou falando nesse sentido, certo? Mas, para poder fazer com que a sociedade tenha essa fruição, é
preciso buscar compreender esses conceitos e buscar trabalhar esses conceitos junto à sociedade. E o principal conceito dessa noite é o patrimônio cultural. Então, a gente tem o conceito de patrimônio cultural e eu fui buscá-lo na Constituição. Como vocês podem ver ali, ele abarca uma gama de representações sociais e identitárias, principalmente em dois eixos, naquilo que chamamos de cultura material e naquilo que chamamos de cultura imaterial, ou seja, o que é tangível e o que é intangível, certo? E no que é na questão da cultura material, a gente pode ver que ela abarca toda uma gama, mas que no cerne do seu sentido é aquilo que de fato é produzido materialmente pela sociedade, pela cultura da sociedade. É o produto materializado das expressões identitárias representativas da sociedade. Um edifício como esse, ele é uma produção cultural material da sociedade, tal qual é um fragmento cerâmico tupi-guarani, datado em 1000 anos antes do presente, por exemplo. Porque hoje um edifício como esse foi uma produção cultural, tem toda uma representação de um momento em seu estilo arquitetônico, técnicas construtivas, interesses e representações da sociedade da época no qual ele foi construído, e essa representação social que chega até os dias de hoje em relação a esse edifício. O fragmento de cerâmica tupi-guarani, ele também tem o seu sentido. Quando nós arqueólogos vamos fazer essa análise, a gente tenta vamos fazer uma comparação, fazer uma leitura da sociedade que produziu aquele fragmento, aqueles fragmentos, tentar entender um pouco da cultura e da cabeça daqueles indivíduos através daqueles fragmentos que estão ali, fazendo variadas análises tipológicas, de técnicas de fabricação, de manuseio, para que servia, pinturas, até restos alimentares naquele vasilhame cerâmico. Todos esses dados nos dão caminhos para buscar entender aquelas comunidades, aquele produto daquela cerâmica. Então, também é um produto cultural de um momento histórico. Porque, se a gente for olhar o conceito de pré-história, que é um conceito, para mim, é popular, mas não deveria ser não é muito bem aplicado, seria muito melhor aplicado se chamássemos história do homem primitivo, vamos dizer assim, porque tudo é história, até o que anteriormente a gente chamado de pré-história, foi um momento da história da humanidade e o maior momento da história da humanidade. E tem toda uma produção tecnológica, cognitiva e por aí vai. Então, nessa questão material, a gente passa para o imaterial, porque tem toda uma questão cognitiva, uma construção de pensamento e de entendimento por trás dessa produção cultural também. E essas duas classificações abarcam esse conjunto daquilo que é patrimônio cultural. Por exemplo, nessa questão do imaterial, eu costumo brincar com os alunos dizendo assim, vocês já ouviram falar do Saci Pererê? Estamos na Semana do Folclore. Muitos levantam o braço, já ouvi falar no Saci Pererê. Você já ouviu falar na mula sem cabeça? Já ouvi falar na mula sem cabeça. Estamos vendo nos livros isso, aquilo, outro. Aí quando eu pergunto, sim, mas você já teve a oportunidade de sentar e bater um papo com o Saci Pererê, uma conversa, perguntar como é que ele estava, isso, aquilo, outro? Aí eu, não sei, isso não existe. Sim, mas você não já ouviu falar, então como é que fica essa construção mental dessa representação na sociedade? Isso é um tipo de conhecimento popular que vem passando de geração em geração,
Então, faz parte dessa cultura imaterial, aquilo que é intangível. É como se essa prática do saber fazer também, como, por exemplo, o queijo Minas, como, por exemplo, o bolo de rolo pernambucano. Você vai dizer, mas o bolo de rolo pernambucano, patrimônio imaterial de Pernambuco, mas o bolo está ali materializado. Sim, mas o que classifica ele como imaterial é esse saber fazer e a representatividade que um prato culinário tem de uma época. Os ingredientes do açúcar, o surgimento dele nas cozinhas dos engenhos pernambucanos, tem todo uma identidade deste produto e da forma de fazer, do símbolo que era a economia açucareira aqui no Nordeste e principalmente em Pernambuco. Então, são muitas coisas a serem observadas nesse sentido. Mas, basicamente, a construção desse conceito é dessa forma. Bom, então, quando a gente vem para a questão da Fundarp, o conceito anterior eu fui buscá-lo na Constituição de 1988. E quando a gente vem para a Fundarp já utiliza os mesmos conceitos, os mesmos princípios de classificações de material e imaterial e já dá os caminhos para o que chamamos de tombamento. Nesse conceito de tombamento, teve uma vez que eu falei esse termo e o aluno comentou, mas vai tombar, vai derrubar. Utilizou o termo nesse sentido. E também tem esse sentido de tombar. Só que o tombamento aí vem no que concerne no conceito de tombar nos livros de tombo para dar uma proteção legal àquele bem cultural. E já vocês vão entender o porquê eu estou fazendo essa trilha de discussão aqui, de apresentação para vocês, para poder, vão entender onde é que eu estou querendo chegar com o patrimônio cultural vitoriense. Então, tem os livros de tombos, que no próximo a gente vê. Passa o próximo aí, por favor. Passou não? Foi. Então, pelo Decreto-Lei de 1937, o objetivo é a preservação. A imposição resulta de caráter obrigatório estatal da decisão de preservar determinado bem em função de interesse público. Então, o interesse é a preservação daquele bem. A partir do momento que se classifica ele num destes livros de tombo, esse bem ele fica protegido, ele não deixa de ter a sua propriedade privada, mas ele é protegido de determinadas ações, até mesmo do seu proprietário. Porque, para entrar num destes livros de tombo, o bem vai ter que passar por toda uma análise, estudo, análise de conselho, de cultura e por aí vai, para poder entender a representatividade que aquele bem tem para a sociedade, o seu valor de representatividade e de identidade para a memória e para a história daquela população. Veja que, nesse sentido, o bem cultural, ele deixa de... ele passa de se ter um sentido privado para também ter um sentido coletivo. E é nesse sentido coletivo, da representatividade da memória coletiva, que os bens culturais vão ter esse valor de preservação para que possa perdurar e a história não ser, vamos dizer assim, essa memória histórica não ser enfraquecida com o passar do tempo. E assim a sociedade, infelizmente, perder as suas identidades, suas raízes culturais. Nós vemos ali na Constituição Federal os artigos 215 e 216, que justamente são os dois artigos que focam, um classifica o que são
e o outro dá os direcionamentos de ação em relação ao patrimônio, ok? Quando a gente vai para essa questão do Estado, a gente volta a esse olhar justamente para essa questão do tombamento e os livros de tombo que nós temos listados ali embaixo. Acredito que vocês devam estar conseguindo dar uma olhada. E os 2 livros em destaques ali, que ao todo são 5 livros para tombamento, e os 2 livros em destaque são o livro de tombo de conjuntos urbanos e sítios históricos e o livro de tombo de monumentos, sítios e paisagens. Por que eu coloquei eles em destaque? Porque são justamente os 2 livros de tombo nos quais estão tombados alguns bens culturais aqui de Vitória de Santo Antão, que a gente vai ver um pouco mais na frente. É por isso que eu estou buscando esse recorte legal, que, claro, tem colegas aqui que têm um conhecimento legal e uma fala legislativa muito melhor do que a minha, mas é sempre interessante a gente buscar também esse alicerce legal quando a gente fala em relação ao patrimônio. Como, por exemplo, muitas pessoas me perguntam o que é que um arqueólogo vai pesquisar em uma obra de uma rodovia. Sim, mas se não haver, isso é legalmente necessário. Está na lei a participação de uma equipe multidisciplinar dentro das grandes obras de impacto ambiental. Isso vai surgir no cerne da resolução do CONAMA, do Conselho Nacional do Meio Ambiente. Ela abarca buscar a proteção da fauna, da flora, sociedade, costumes e patrimônio cultural. E no patrimônio cultural entra o trabalho do arqueólogo para a proteção e salvaguarda dos possíveis remanescentes arqueológicos que possam ser encontrados durante o transcorrer de uma determinada obra. É claro que tem todo um aporte legal do IPHAN, todas as instruções normativas do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que vai reger o trabalho da pesquisa arqueológica no campo. No campo, no laboratório, seja em que parte for da pesquisa, mas que ela tem que ter o acompanhamento, a análise, o estudo do arqueólogo. Isso é só um pequeno estudo dentro desse leque de estudos que é feito para se ter a elaboração do EIA-RIMA, que é o estudo do impacto ambiental, que vai gerar o relatório de impacto do meio ambiente. É por isso que algumas vezes, algumas obras no Brasil demoram um pouco, vamos dizer assim, 2 anos, 3 anos, para se poder ter as licenças de operação, as determinadas licenças de implantação da operação. Mas, em termos legais, o Brasil hoje, essa legalidade, ela é necessária e é exemplo para o mundo, no que concerne na questão da preservação. Ok? Então, eu vou abrir um parêntese, Lázaro, se quiserem fazer algum comentário durante a fala também, podem fazer, não tem problema. Sempre os formatos de o apresentador apresentando, depois deixa para o público falar, eu também concordo na questão vamos dizer assim, do bate-bola, não tem problema nenhum, tá certo? Vamos ficar à vontade, porque, como eu disse, o encontro aqui é mais afetivo do que formal. Bom, esse olhar legal para o patrimônio de Vitória, a gente também tem que ter com os documentos aqui do município. Os 2 documentos principais, o plano diretor e a lei orgânica do município. O plano diretor de 2006, não é isso, Lázaro? Não, é a lei orgânica de 2008, então o plano diretor de 2006. E quando a gente vai olhar direitinho para esse aporte legal municipal, o que estes 2 aparatos legais sugerem,
contribuem ou instituem para o patrimônio, voltado para o patrimônio cultural de Vitória, a gente só tem alguns pontos, como princípios básicos, na letra F ali, a proteção, é que o município de Vitória de Santo Antão tem objetivos fundamentais do governo: proteção do patrimônio histórico, paisagens naturais notáveis, locais de interesse público. Ok. Vocês vão entender já onde eu estou querendo chegar. Na seção 3 do plano diretor, artigo 64, estabelecimento, obedecer direitos gerais da União do Estado, política, tal. Letra C, criação de áreas de proteção de especial interesse urbanístico, social, ambiental, cultural, artístico, utilização pelo público. Bom, eu acho isso muito vago. Primeiro que são dois aparatos legais, a lei orgânica e o plano diretor, que, pelo seu tempo, elas precisam ser revistas urgentemente em relação ao patrimônio cultural. Pelo menos essa é uma observação que eu posso contribuir aqui. Por exemplo, áreas de zoneamento de interesse de preservação aqui em Vitória. Eu só conheço uma área de preservação, que é a área do sítio histórico do Monte das Tabocas, e que mesmo assim eu estava até conversando com o próprio Lázaro no dia 3 de agosto, que eu até escrevi um artigo que está na revista da Univisa, na revista Atos. Foi em 2019 que eu escrevi esse artigo, fazendo justamente o contraponto ao que existe hoje como área de preservação do Monte das Tabocas, que, no meu entendimento, na minha análise, o que hoje é legalmente preservado em relação ao Monte das Tabocas é muito aquém do que deveria de fato ser preservado. Porque quando nós olhamos, nos debruçamos para a historiografia, o campo de batalha ele é maior do que simplesmente o topo do monte preservado hoje. Eu acho até que a importância maior seria preservar o contexto ambiental maior do monte, a área da Campina, além do rio Itapacurá, porque, utilizando o conceito da arqueologia da paisagem, a paisagem ali também é cultural, porque a definição da batalha naquele local, o maior peso de escolha por Dias Cardoso foi o meio ambiente, que favoreceu a escolha daquele local para haver aquele embate durante a perseguição dos holandeses ao pessoal de Vieira. Então, no meu entendimento, deveria ser muito maior a ampliação da área preservada. Ô Marcelo, só para contribuição também, aquela área foi definida como preservação em 1940 pelo prefeito então da época, José Joaquim da Silva. No século XIX, quando Dom Pedro esteve aqui, ele foi visitar o Monte das Tabocas, né? 1800 e... não vou me lembrar agora bem o ano que ele veio aqui. Por aí. Então ele foi visitar. Então, o conceito de preservação do patrimônio aqui na cidade ele é bem recente. No Brasil também ele é recente. Então, o que aconteceu, eu acho que essa área que deveria, eu concordo totalmente com você, é que o ambiente passou por transformações, né? Primeiro a extração de pau, econômicas, né? Extração de pau-brasil, cana-de-açúcar e depois criação de gado. Então você teve muito ali de grilagem de terra, né? Mas o que era público, o que era privado? Né? Quando foi que se criou esse entendimento do que era público e do que era privado? A gente não tem esse recorte histórico. Talvez essa falta de preocupação, porque a elite intelectual da cidade ela tinha o Monte das Tabocas como um local importante para a história da cidade. Porém, esse conceito coletivo do Monte das Tabocas ainda não existia. E aí ele foi acontecer a partir... E ainda está sendo construído esse conceito coletivo. Está sendo construído. O que concerne no patrimônio cultural ainda, em termos de coletividade, está sendo construído. Agora,
a minha preocupação em relação a esse patrimônio específico que a gente está citando aqui agora é o avanço rápido da urbanização do município. Quem é de Vitória sabe que, pelo menos de 20 anos para cá, Vitória cresceu em termos urbanístico estrondosamente. Mas também a olhos vistos a gente percebe que cresceu estrondosamente sem organização. Ah, mas está criticando o governo, isso, aquilo, outro? Não, não é esse, não é o objetivo. Mas é o objetivo pensar o crescer urbanístico da cidade de forma organizada, que venha atender às necessidades sociais, de deslocamento e de tudo que for necessário, como diz o plano diretor, organizações de novos loteamentos, isso, aquilo, outro. Mas que, quando a gente fala do Monte das Tabocas, a gente vê o avanço de áreas residenciais. Quem é daqui de Vitória sabe, a região de Águas Brancas, o quanto cresceu aquela área em termos de residências. E já está chegando a quantidade de áreas residenciais próxima à rodovia que dá acesso à Glória, PE 50, não é isso? PE 50. E do outro lado da PE 50, já para o lado do Monte das Tabocas, já tem áreas também industriais, com implantação de grandes indústrias, grandes empreendimentos e por aí vai. Aí pode dizer, Marcelo, mas você está sendo contra o progresso? Não, não é isso. Pelo contrário, o progresso ele é necessário, o progresso econômico é necessário. Mas no que concerne ao patrimônio cultural, o progresso ele tem que crescer de mãos dadas com o social. Não tem para onde correr. Ele deve ter essa estrutura bem firme para depois a sociedade não perder as suas identidades de representações históricas e de sua memória. Ok? Então, isso é uma ampliação do debate para fazer esse comentário sobre essa questão legal da lei orgânica e do plano diretor. Ainda continuando a lei orgânica, no parágrafo 1º do capítulo 3, ele dá as classificações, que é a classificação que a gente vê na Constituição Federal. E que o município, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural. A mesma coisa que está na Constituição Federal. Mas a ampliação dessa ação de poder público, principalmente, porque o maior interessado é o atendimento à sociedade, mas que ela não pode ficar de fora, mas que essa ação ela deve ser muito mais ampliada, muito mais com um olhar técnico naquilo do que esteja querer atingir no seu objetivo. Porque o objetivo maior é prestar essa qualidade e inserir a sociedade dentro da sua própria história novamente, dentro da sua própria memória. E não é apenas ter o foco em alguns bens culturais onde tudo que é produzido é bem cultural. E quando se deve ter esse aporte técnico, é porque esse aporte técnico vai dar os vieses necessários para que essa ação ela seja de fato efetivada e alcance o objetivo dela, que é a transformação cidadã da sociedade. No meu entendimento, ainda o olhar para o patrimônio cultural de Vitória, ele ainda é muito engessado por essa mentalidade que Lázaro acabou de falar. Eu tenho um colega muito caro a mim, que vocês
conhece muito bem, o colega historiador Aurélio Brito, que ele não é de Vitória, mas trabalhamos juntos, e ele muitas vezes chegava para mim e dizia, veja o olhar do historiador. A sociedade de Vitória ainda é muito provinciana. E isso eu concordo com ele plenamente, e eu sou vitoriense. Agora, eu também entendo que a crítica dele não é uma crítica negativa, ele não disse isso para denegrir a imagem do vitoriense. Eu sou vitoriense, ele disse isso a mim, eu não achei ataque nenhum à minha cidade, nem à minha cidadania vitoriense. Mas como historiador também, concordo com ele, porque de fato a gente precisa rever as nossas posições, rever as nossas análises, como a gente acabou de fazer aqui em relação à área do Monte das Tabocas, porque a realidade urbana hoje de Vitória está mudando. E se a gente não tiver esse olhar, não nos livrarmos dessa mentalidade provinciana construída por uma sociedade basicamente da cana-de-açúcar, de interiorana, se a gente não começar a abrir esses olhos, vamos perder os nossos patrimônios, os nossos bens culturais, fácil. Ok? Então é nesse sentido que a gente deve buscar olhar o patrimônio cultural como historiadores, como arqueólogo. Eu ainda tenho essa, digamos assim, entre aspas, eu vou usar o termo vantagem, não sei se é o mais adequado, mas eu não estou encontrando outro. Ainda tenho mais essa vantagem em relação a Aurélio, porque pela minha formação em história, mas também pela formação de arqueologia, ou seja, é uma formação muito multifacetada. Então, me abre mais ainda os olhos nas minhas interpretações em relação a essa temática do patrimônio cultural, principalmente por trabalhar direto com um tipo de patrimônio cultural, que é o patrimônio cultural arqueológico, que muitas vezes ninguém não dá nada por ele. Lembrem-se das palavras de um determinado empresário, 1 ano, 2 anos atrás, quando o IPHAN deu uma parada na obra dele, porque ele não impediu ele de construir, deu uma parada para poder fazer o salvamento dos vestígios. Mas ele foi gritando para a televisão e para as redes sociais, pararam a minha obra por causa de alguns caquinhos. Então, vocês viram o cenário no qual passamos. Mas era a mentalidade desse indivíduo, é a mentalidade da grande maioria da população, porque aí não tem essa identidade com aquele patrimônio. Bom, sigamos. Bom, então a gente continuando ainda nessa questão do plano diretor, veja que nesse parágrafo único, ações de preservação e valorização dos elementos representativos da evolução histórica de Vitória. Eu sinto falta dessas ações, até porque no artigo 19, onde está em negrito, Programa de Revitalização Urbana e Incentivo de Atividade Econômica. Pelo plano diretor, era para estar inserido aí, por exemplo, planos de zoneamentos de área de preservação e de interesse de preservação, não só ambiental, como também cultural. Eu sinto falta de que não existe ainda em Vitória estes planos. Por exemplo, não vou quebrar o raciocínio, não. Eu vou seguir devagarzinho e a gente vai chegar no ponto que eu quero tocar nisso aí lá na frente. Porque eu sinto falta dessa questão. Passa aí, Lázaro, por favor. Se vocês quiserem esse PowerPoint, depois eu passo para a professora Cidália, para o professor José e repassar para vocês, não tem problema não. Então, qual é o cenário atual do patrimônio cultural de Vitória Santo Antão? Vai lá. Nós temos, em relação de bens já tombados em esfera estadual, a nossa igreja Nossa Senhora dos Ares dos Homens Pretos, certo? O sítio histórico Monte das Tabocas e o Sobradinho Mourisco de Vitória. Sendo que 2 deles são importantíssimos, que é a igreja Nossa Senhora dos Ares dos Homens Pretos e o Sobradinho Mourisco. São contemporâneos,
são edifícios da primeira metade do século XVIII. Não existem em Vitória outros edifícios deste período. E, infelizmente, muitos vitorienses, eu digo isso porque eu estive no Sobradinho Morisco com alguns alunos que fui convidado para fazer esse, entre aspas, tour cultural, né, de patrimônio com eles, pelo professor deles, e estive lá no Sobradinho, eles nem percebiam o edifício quando passavam na frente durante o dia, no comércio, isso, aquilo outro. Nem imaginavam que passavam diante do edifício mais antigo de Vitória de Santo Antão, junto com a Igreja Nossa Senhora dos Ares Homens Pretos. Que essa Igreja dos Ares Homens Pretos não é aquela do século XVIII, ela passou por mudanças. Por exemplo, a igreja construída no início do século XVIII, ela não tinha as duas torres. A nossa atual tem. Então, assim, ela passou por uma grande reforma no início do século XX, que é a configuração atual que nós temos dela. Então, são representatividades sociais que a população desconhece, infelizmente. Isso perpassa por uma gama de situações que faz com que ocorra esse desconhecimento. Mas é em momentos como esse que nós estamos aqui para poder discutir e trocar ideias, principalmente um público engajado nessa questão, que são futuros professores da área de História. Então, assim, é necessário esse debate e quem é de outras cidades também, a linha de raciocínio pode ser aplicada tranquilamente em seus municípios, porque a problemática do patrimônio cultural, ela se estende por todos os municípios, da compreensão em relação ao patrimônio cultural. Então, nós vemos aqui patrimônios em processo de tombamento, eles ainda não estão tombados. Existe a tramitação de tombamento destes edifícios. No âmbito estadual, o mercado de farinha, e pela foto vocês veem a situação que é aos arredores do edifício do mercado de farinha. No contexto no qual ele está inserido. Você vê aqui, vocês estão vendo barracas aí, só que tem construções de alvenaria, né? E nos prédios encostados ao redor, então é bem complicado mexer nisso aí. Nem o politicamente ninguém quer mexer, porque politicamente é ruim, né? Mas é algo que, até para a segurança do próprio comércio, porque se tem um incêndio aí hoje, o Corpo de Bombeiros não entra. Pega fogo tudo e perde tudo. E as instalações são bem precárias. Então, é algo assim de preservação da vida mesmo. E já houve esse debate aqui algumas vezes sobre os poderes, as instituições, em relação, principalmente, a esse debate da segurança. Temos também o edifício, o conjunto arquitetônico da estação ferroviária, ele está aí presente em processo de tombamento também pelo Estado. Mas aí a gente abre um parêntese, porque a rede ferroviária brasileira, ela é patrimônio já tombado pelo IPHAN, pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Tanto é que, atualmente, para haver a intervenção na Estação Ferroviária de Vitória, o governo municipal teve que fazer todos os trâmites junto ao IPHAN, para poder fazer a pintura, a organização, para estar como ele está hoje, certo? Mas a ampliação é necessária do que é preservado em relação à estação, ao conjunto ferroviário de Vitória, porque não é só o armazém e esse prédio principal. Temos também a ponte de Gaiola, que é a ponte metálica, tem a foto, e tem a foto também no slide, no próximo, acredito. Tem a rotunda, que se não me engano, a única rotunda no Nordeste, que teve até uma questão jurídica, que ela estava soterrada e o governo anterior, por solicitação do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, teve que descobri-la. Ela fica naquele círculo vermelho ali, no alto da fotografia aérea.
A rotunda que era a área onde o trem fazia o giro, o seu retorno, digamos assim. E tem outros pontos também nessa questão do patrimônio ferroviário. Pode passar. Então, ele é tombado federal, mas também ele está em processo de tombamento estadual. Nós temos aqui em processo de tombamento no IFAM, que é já processo de tombamento federal, a Igreja do Engenho Bento Velho, que discutimos ano passado, não foi isso, Lázaro? Lá na Câmara Municipal de Vereadores, sobre a questão do tombamento do conjunto arquitetônico do Engenho Bento Velho. A Igreja Nossa Senhora dos Rasos Homens Pretos, Igreja de Nossa Senhora do Livramento e Matriz de Santo Antão. Mas também tem o pátio, a estação em Ponte Metálica, o edifício da Rua João Cleófas e o edifício da Rua Imperial, que são classificados dentro da categoria de patrimônio azulejar. São 2 edifícios com azulejos portugueses aqui em Vitória e estão também nesse processo do IFAM. Um deles, o sítio histórico também está aí, por isso que tem a foto aérea dele do sítio histórico Monte das Tabocas. Passe, por favor. Pronto, esses edifícios estão aí. Os 2 edifícios do patrimônio azulejar, a gente vê que é o edifício do Instituto Histórico, e acima é o edifício da família Holanda. Da família sobrenome Holanda, foi do prefeito Nestor de Holanda. Mas veja como é necessário, veja o que é a observação da questão. Um edifício como aquele dos Holanda, isso com olhar técnico. Eu não estou condenando, não estou querendo que ninguém deixe de fazer seu negócio, seu comércio, não é isso. Mas pelo olhar técnico, o edifício ele não deveria ter nenhum desses 2 postes na frente dele, não deveria ter propaganda nenhuma na frente dele. E, principalmente que o motivo dele ser preservado é a azulejaria no qual ele tem no seu frontispício. Então, assim, é esse olhar técnico que se deve ater também nas políticas públicas de defesa e proteção e controle ao patrimônio cultural. E as outras igrejas já citadas, né? As 2 de cima, do meio do Livramento, aquela amarelinha de Bento Velho, a do Nossa Senhora do Rosário e a do meio embaixo, a da Matriz, que acredito que quem é de Vitória deva saber, mas quem não sabe, a gente comenta agora que essa daí é a 3ª igreja erguida dedicada a Santo Antão, no final do século XIX. Já houveram outros 2 templos dedicados a Santo Antão antes dessa. É por isso que, em termos de construção, a Igreja do Rosário é mais antiga do que a da Matriz de Santo Antão. Não estou falando da devoção a Santo Antão, que a matriz a Santo Antão é a matriz. Mas em termos de edifício construído, a Igreja do Rosário ela é mais antiga, porque a anterior, a 2ª igreja dedicada a Santo Antão, infelizmente ela foi totalmente demolida. Infelizmente eu já tentei procurar, não encontrei. Quem tiver, por favor, repassa imagens dessa 2ª igreja. Eu não tenho. O que tem dessa 2ª igreja é uma pedra de cantaria no antigo museu, na parte de cima do escritório da igreja. E boa parte desses objetos do Museu Sacro, que tem na Igreja da Matriz, foi para a Igreja do Rosário para compor o Museu Sacro, que hoje funciona na Igreja do Rosário. O resto vai ser só os debates. Bom, então, esses locais, eles carregam em si essas identidades, essas memórias, não só individuais, mas coletivas. Aí eu já
podemos utilizar, sem medo nenhum de errar, o conceito de lugar de memória criado pelo historiador francês Pierre Nora. Então, esse conceito alicerça o olhar de preservação para estes locais. Eles carregam em si essa identidade e essa importância para a sociedade. E toda leitura que um edifício como esse, como um bem como esse, pode trazer para a interpretação da própria sociedade. Como, por exemplo, Igreja Nossa Senhora dos Homens Pretos. Todo mundo hoje só lembra, a grande maioria só lembra da Igreja do Rosário por causa do fato histórico ocorrido chamado hecatombe. Ok, não está errado, está certo. Um fato ocorrido está nos anais da história vitoriense, massa. Mas, para mim, a Igreja do Rosário não é só hecatombe. Por que não? Se é a Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, cadê a história destes negros que a construíram, que a construiu? Veja que foi da primeira metade do século XVII. É a história com o olhar só do dominador. Cadê o dominado na análise historiográfica? Então, a gente tem que estar sempre se debruçando nestas questões. Cadê as transformações pelas quais o próprio edifício passou? Quando houve a reforma no Instituto Histórico de 2011, foi 2011, se não me falha a memória, no momento eu estava como diretor de patrimônio. E eu participei ativamente da reforma. E quem conhece o Instituto Histórico sabe, e talvez quem não conhece pode conhecer um dia, existem muitas paredes no Instituto hoje aparentes, ou seja, não tem reboco, os tijolos estão aparentes e a gente vê marcas. Aqui foi uma porta que foi fechada, aqui tem um marco, aqui era uma porta, aqui tem outra porta, a porta da saída da cozinha, que foi antigamente uma casa, para o quintal. Então, na época, como eu estava participando ativamente, quando foi tirado o reboco durante a reforma, eu digo, opa, deixa estas paredes com essas marcas à mostra. Não, mas vai ficar feio. Não é essa questão do feio. Isso é o próprio edifício contando a história dele, dos seus momentos pelos quais ele passou, pelas transformações. Se aqui é uma porta fechada, é porque um dia esse quarto foi fechado. Era aberto e era utilizado para determinado fim. Aí vamos olhar a história do edifício, que foi Câmara Municipal. Então, as próprias readequações do edifício, a gente vê as marcas nele e as necessidades de suas funcionalidades. Então, assim, o edifício deixa de ser, o bem cultural deixa de ser apenas aquele local para ele também ser um objeto que representa as mudanças da sociedade. Então é por aí o raciocínio. Então chegamos aqui também, isso, no lugar de memória na construção histórica. Então esse lugar de memória é muito bem aplicado. É como, eu estou chegando a um ponto que eu costumo dizer assim, se não termos um olhar analítico para a preservação coerente do patrimônio cultural de Vitória, chegaremos no momento em que o único remanescente da representação social de Vitória vai ser o cemitério de São Sebastião. Porque se nós sairmos por aí, caminhar, vamos ver muitos edifícios sendo derrubados, descaracterizados. O pátio da matriz totalmente descaracterizado com o que era em meados do século passado. E essas memórias vão se apagando. A Rua Imperial perfeitamente. Então, assim, veja bem, entendam a minha análise. Por que eu citei o cemitério? O meu objeto de pesquisa, o meu sítio arqueológico pesquisado foi o cemitério de Vitória. E eu percebi lá que, na cronologia do cemitério, quase 150 anos de história daquele cemitério, ele tem as marcas da arquitetônica do município.
a representação arquitetônica nos seus jazigos. Isso é só um viés de análise que pode ser feita. Então, eu costumo dizer, por exemplo, se Vitória não tiver cuidado, pouquíssimos edifícios teremos no estilo Art Deco. E onde é que a gente vai ter mais representação Art Deco em Vitória? No cemitério de São Sebastião. Aí quem quiser ver Art Deco, futuramente vai ter que ir no cemitério visitar os jazigos. O que para mim eu não vejo problema nenhum. Tanto é que eu já fiz até um projetozinho de pesquisa. Futuramente vai sair aí, se der tudo certo, de pesquisa em visitação pedagógica ao cemitério de Vitória de Santo Antão, para fazer essas leituras de representações sociais no cemitério. Esse cemitério não é lugar, não, ele é o lugar onde se depositam os entes falecidos. Mas as representações que estão ali é da sociedade que estava viva, que é a nossa sociedade. Então a gente vê as marcas dessa sociedade no tempo, em toda a cronologia do cemitério. Tem muitos pontos depois que a gente pode sentar para discutir sobre isso aí. Então eu coloquei esse ponto aqui, voltando ao constante no artigo 103 da Lei Orgânica, material e imaterial, formas de expressão, modos de criar, fazer, viver, criações científicas, artísticas, tecnológicas, obras, objetos, documentos, que quando a gente olha para os exemplares que estão sendo preservados, está correto. Os exemplares, sim, são representativos da sociedade. Mas é muito aquém, como, por exemplo, aquele ponto 2, modos de criar, fazer e viver. Cadê a produção ceramista de Vitória de Santo Antão? Cadê o olhar para revisitar essa prática artesanal, esse saber fazer da cerâmica em Vitória? Em Vitória só se tem a prática de buscar preservar edifícios, ou seja, é o olhar da monumentalidade. Mas cadê, por exemplo, a preservação do bem cultural que é os caboclinhos em Vitória, mas essas representações artísticas do período carnavalesco? Só se lembram dessas representações artísticas, do apoio a essas representações no período carnavalesco, mas elas são representatividades de toda uma estrutura social, de toda uma construção histórica do povo vitoriense, que expande para a sociedade brasileira. Mas em Vitória tem questões incomuns, como, por exemplo, o Carnaval dos Bichos, e no passado os clubes tinham nomes de animais. Mas cadê o olhar disso como debate cultural o ano inteiro e não só no Carnaval? Cadê essas representações sendo levadas para as escolas? Para haver a identificação social, a identificação e representação da sociedade com estas representações culturais. Alguns pontos para se reavaliar, rever, atualizar. Ações governamentais e não governamentais. Interdisciplinaridade é fundamental. Você ter, por exemplo, na história, um edifício como esse vai analisar também com um arquiteto, com um historiador, com um arqueólogo. É intimamente necessário. Veja a análise que a gente fez do Monte das Tabocas. Não é só o olhar do historiador, mas tem também os conceitos da geografia. Veja que a paisagem cultural. Paisagem é um conceito da geografia, não é da história nem da arqueologia. Bioma, justamente. Posturas de trabalho, novas práticas. Então, novos olhares na análise historiográfica. Isso é um ponto que eu indico. A historiografia vitoriense, ela necessita urgentemente de novos olhares, novas interpretações e novas produções. Isso cabe a nós. Aprofundar, rever, reanalisar,
debater, discutir e fazer novas produções, novas análises. Isso é fundamental para que a gente não caia sempre nos mesmos discursos, Eu achei interessante colocar isso aqui, mas eu vou adiantar para o próximo slide, que era o raciocínio que eu parei. Pronto. Se vocês estão vendo aquela imagem maior, ó, ela tem uma linha mais escura que circunda tudo aquilo ali. Eu vou me levantar só para apontar melhor para você. Desculpa passar na frente da projeção. Tá? Alguns pontos aqui, como por exemplo, esse ponto aqui, esse quadrado escuro aqui no meio, ele fica o mercado de farinha. Aquele outro quadrado ali no meio é mais ou menos o setor da Rua Imperial com o Sobradinho. Isso aqui faz parte do processo de tombamento do Sobradinho da década de 1980. Porque eu achei interessante colocar. Infelizmente não me aprofundei porque eu não peguei a bibliografia disso, o material bibliográfico. Esse documento eu fotografei quando eu visitei o arquivo do Instituto da Superintendência do IFAM aqui em Pernambuco. Aí tem esse arquivo lá, aí eu fotografei. Por quê? Existe um zoneamento de proteção em praticamente boa parte da área central de Vitória de Santo Antão, como proposição dessa superintendência desde a década de 1980. Só que isso a gente não vê hoje, não vê essa aplicação nos dias de hoje. Então, esse zoneamento, ele se alinha com aquilo que eu estava comentando, que eu pedi para... que eu disse que iria comentar depois. Passa aí. Quando eu falo novas análises historiográficas, me perdoe, eu me coloquei como exemplo aí na questão da minha tese. Já está no banco de dados da universidade, dê uma olhadinha lá, se puder, dê uma olhada. E estou sugerindo também uma dissertação de um colega, Leandro Antão, foi de 2015. Leandro Antão faz um trabalho fantástico da análise dessa vitória de Santo Antão, da passagem do 19 para o 20. Coisa que eu não vi, outra pessoa fez dessa forma ainda. Então, esses são novos olhares para a historiografia e uma nova historiografia sobre Vitória de Santo Antão. Passa aí. São sugestões. Então, superar desafios com olhar no futuro, não tem para onde correr. Pode ir? Não tem para onde correr se não for com a educação. Passa para o próximo, por favor. E quando eu falo da educação, uma metodologia muito bem adequada para trabalhar o patrimônio cultural é o que a gente chamamos de educação patrimonial. Se vocês tiverem curiosidade, lá vocês podem, a princípio, entrar no site do IFAM, na parte de educação patrimonial, tem uma gama de referências bibliográficas de como se trabalhar isso em sala de aula, esse conceito de educação patrimonial, que é uma prática pedagógica voltada para se trabalhar o patrimônio cultural em sala de aula, com os alunos, com os professores. Passa, Lázaro. Então, como eu disse, como eu disse, vocês entram no site do IFAM, que ele dá esses conceitos e ele tem muita bibliografia que vocês podem partir dessa pesquisa e ampliar os olhares para essa educação patrimonial, para essa construção dessa ideia de educação patrimonial. Próximo. Aqui são alguns exemplos, porque vocês sabem que eu, como professor de História, atualmente eu sou da Secretaria Estadual da Educação e, no momento, estou lotado na Regional Mata Centro. Lá estou como professor formador de História. E essas são algumas imagens de algumas formações, com esse olhar para o patrimônio junto ao professor. A primeira foto de cima foi um convite que eu recebi de um colega professor para fazer com os alunos dele da modalidade da EJA.
E as outras 2 imagens de baixo foi uma presencial ali na Igreja do Rosário e outros locais, com professores, coordenadores de bibliotecas, e o online ali foi com os professores de história com essa temática de educação patrimonial. Aí estou sempre tendo esse feedback com os professores, porque é no chão da escola que a coisa acontece. E, infelizmente, a gente vê ainda colegas faltando esse feedback para se trabalhar com isso. Então, a gente está aí para ajudar e colaborar com essas informações. As 2 sugestões de pesquisa que eu dou nesse momento, os sites da Cultura de Pernambuco, na área de patrimônio cultural, e o site do IFAM. E, como síntese, nós temos essa referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Tem que haver essa identidade. Se não haver essa identidade, não há interesse em preservação do patrimônio. É o cidadão, a cidadã, passar pela frente do edifício e nem o percebe. O próximo exemplo, essa memória coletiva, ela se valoriza, a partir de que ela é valorizada, ela é esse patrimônio cultural, e a meta da preservação, segundo o Funari, Pedro Paulo Funari, historiador e arqueólogo da USP, a meta dela é informação, criação de consciência, ação no mundo e transformação. Esses conceitos colaboram com a formação cidadã do indivíduo, do aluno, do mais vivido, né, não vou chamar mais velho, da criança, do adolescente e do mais velho. Então, a gente tem que ter esse olhar. E foi a ideia que eu tive de trabalhar essa temática, muito bem me ofertado por Lázaro, e sou muito grato desde já por essa oportunidade, e grato por todos estarem aqui. E eu espero ter contribuído com a formação de vocês. O interesse é isso, em dar essa contribuição, não uma coisa pronta, mas fazer pensar. Então, essa é a minha colaboração para todos. Muitíssimo obrigado. Até a próxima. Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado a todos vocês. Claro, vocês sigam o Arque o Patrimônio, tá certo, no Instagram, no YouTube, lá tem muitos conteúdos interessantes sobre arqueologia, sobre história do professor Marcelo.